Estamos aqui no vídeo 5, quinto vídeo do módulo 2 do curso de redação para vestibulares, último vídeo deste módulo, e vamos tratar da redação da Unicamp. Como é a redação da Unicamp? Vamos ver o que veremos neste vídeo. Olha só, nesse vídeo nós vamos analisar propostas, no plural, de redação da Unicamp. Já você vai entender por quê. Veremos como é apresentada aí essa proposta de redação e faremos a interpretação destes textos. Nós vamos também pensar sobre qual que é o estilo que a Unicamp espera encontrar de você, do seu texto, e vamos apresentar quais são os critérios de avaliação deste vestibular, beleza? Se você já é inscrito no nosso canal, muito obrigado. Se você não é inscrito no nosso canal, vá se inscrever, certo? Inscreva-se, ligue as notificações, o sininho para receber aí sempre as mensagens que confirmam nossos novos vídeos, nossas lives que são semanais deste curso e outros projetos e outros vídeos que lançamos, tá bom? Se você gosta dos nossos vídeos, você pode doar alguma quantia e ajudar o canal. É o primeiro link que tem na descrição, tá lá, doe quanto quiser, você pode doar sempre que quiser, a quantia que quiser também, não somos o Meteoro, mas é sempre só se você quiser, você pode doar. É do PagSeguro, pode ser em boleto, pode ser em cartão, pode dividir em várias vezes para nos ajudar com frequência, tá bem? Nas descrições dos vídeos também trazemos muitas informações para vocês e links das propostas e tudo mais. Não perca nada disso. Vamos falar da Unicamp então? Bora falar da Unicamp. A Unicamp talvez tenha a proposta, né, de redação mais diferentona, vamos dizer assim, de todos os outros vestibulares, dos grandes vestibulares. Há vários vestibulares diferentes no nosso país, Brasil, mas desses grandes, né, Enem, FUVEST, Unesp, Unicamp, desses quatro maiores, ela é a mais diferente. Em geral, os professores de redação concordam que é das mais interessantes propostas. Mas por que das mais interessantes? Por quê? Por que tão interessante assim? Para o aluno às vezes não é, para o professor é, não é? Porque ela consegue avaliar mais aspectos que as outras conseguem. As outras ficam presas naquele texto dissertativo, argumentativo, não é? Que você imagina um leitor de jornal ou de revista ou de sites de informação, etc., que vai ler um texto de opinião e tudo mais. E isso foge muito do que é o dia a dia e do que é aquilo que você faz de textos, né? Na sua vida mesmo real. Poucas vezes você vai fazer esses textos dissertativos e argumentativos na vida real. A Unicamp não, ela vai além dessa capacidade argumentativa, utilizando dela também avalia, mas é uma proposta que é muito mais contextualizada, real, concreta, de textos que você pode fazer no dia a dia mesmo. E não é uma proposta só, são duas propostas, tá bem? As propostas da Unicamp definem duas coisas, né? Exatamente o que? Elas definem qual que é o tema sobre o qual você tem que tratar e qual que é a finalidade do texto, mas não é qualquer finalidade, é uma finalidade em uma situação de comunicação específica. Então os interlocutores, né, quem escreve o texto, tem que se colocar numa posição específica. Ele tem que se colocar no lugar de um autor. Então o autor às vezes é um estudante para uma palestra, ele vai escrever o texto da palestra. Ou o autor do texto que você vai ter que se colocar no lugar é um membro de uma equipe de pesquisa que vai defender a sua pesquisa e o financiamento que tem que receber. Ah, ele escreve para um determinado público. O estudante na palestra é para qual público? Aquele que defende a sua pesquisa é para qual público? Ah, quem vai ler é o reitor da universidade. Então é sempre uma situação muito específica e muito concreta. Essa é a grande riqueza, faz com que a coisa fique um pouco mais real, não é? E é um pouco mais desafiador também. Conforme o site da Conveste, que é aí a organização que faz o vestibular da Unicamp, né, produz as provas, avalia essas provas e etc., né? O site da Conveste diz o seguinte, que a prova da Unicamp procura, dessa forma, fazendo toda essa contextualização e etc., reproduzir o funcionamento do discurso no mundo real. Isso é que é o interessante. Vamos ver as principais
diferenças dessa prova da Unicamp para as outras. O site da Conveste diz o seguinte, entre aspas, olha só. A prova de redação, composta de 2 tarefas obrigatórias, por isso são 2 propostas, não é uma só, busca avaliar a habilidade do candidato no emprego de recursos que são necessários à produção de textos pertencentes a diferentes gêneros discursivos. Nem trata como textual, mas discursivo, que leva em consideração a interação entre os interlocutores. E aí, nos outros vídeos, a gente sempre via nessa hora algumas propostas anteriores, né, dos vestibulares. Em 2020 o vestibular, o tema foi X. Em 2019 foi Y, e etc. Aqui fica mais difícil fazer isso, porque são tão diferentes e tão diversos que não cabem num... é sempre uma pergunta, é sempre isso e aquilo. Isso nos obriga a fazer diferente o nosso caminho do vídeo de hoje, tá bom? O vídeo sobre o Unicamp a gente vai precisar interpretar direto as propostas. Vamos pegar aí 2 propostas de um vestibular da Unicamp e fazer já diretamente essa avaliação, tá bom? Eu deixei o link para vocês na descrição, o ano do vestibular aí, se você não encontrar pelo link e não conseguir baixar, tem ali qual é o nome do vestibular e tal, o documento, para você procurar. É a proposta de 2019, né, da Unicamp, do vestibular de 2019, são as 2. Então olha só, o primeiro texto da proposta que a Unicamp coloca para você, já é direto assim essa contextualização de quem será você no texto e para quem que você está, para quem você está escrevendo esse texto, né? Talvez até primeiro para quê e depois vai te dizer o para quem você vai escrever o texto. Então a proposta de 2019, a primeira da Unicamp, começa assim: você é um estudante do ensino médio na rede pública estadual. Para você que faz cursinho particular, que estudou sua vida inteira numa escola particular, já começa aí um certo desafio. Você tem que se colocar no lugar e na pele de um estudante de ensino médio. Tá fácil, até aí você já foi ou é. Mas na rede pública estadual, então, que problemas você enfrenta, né, no seu dia a dia escolar aí, numa rede pública estadual que talvez você nunca tenha enfrentado até hoje? Ou que você está habituado, porque você é um aluno, né? Vai conseguir talvez se colocar nessa posição com maior facilidade. E aí você, esse estudante, soube de um acontecimento, aí a Unicamp coloca, revoltante na sua escola. Você vai notar aí que o que importa não é a tua opinião sobre a questão, você vai ter que se colocar numa posição que já tem uma opinião. É revoltante o que aconteceu na escola. Sua professora de filosofia recebeu ofensas e ameaças anônimas por suposta tentativa de doutrinação política, ou quanto é atual isso, né? O tema é de 2019 e é bem atual. Ao ter iniciado o curso sobre origens da cidadania e dos direitos humanos modernos com um texto, um determinado texto. E aí é o texto a seguir que a Unicamp coloca para você. Vou colocar na tela para você o texto e vamos lê-lo conjuntamente. Espera aí. Olha só esse texto. São textos maiores nesta proposta, nem sempre são assim, às vezes são gráficos, etc. A gente vai até ver isso na próxima proposta, que tem textos muito mais reduzidos. Essa é um pouco mais densa, né? Geralmente tem uma proposta um pouco mais densa e a outra um pouco mais leve. Então, o texto pelo qual a professora recebeu ameaças, porque começou o curso dela, né, de direitos humanos na sociedade moderna, etc., lendo este texto aqui com os alunos. Olha só. Teócrito e o pensamento. E aí vem, esse texto seria, né, o texto de Teócrito de Corinto e tal, filósofo grego do século II depois de Cristo. E aí vem lá: a ninguém, nem aos deuses, nem aos demônios, nem às tiranias da terra, nem às tiranias do céu, foi dado o poder de impedir aos homens o exercício daquele que é o primeiro e o maior de seus atributos, o exercício do pensamento. É a ideia do pensamento livre, galera. Pensamento livre. Para Teócrito, a ninguém foi dado esse poder de impedir a liberdade de pensamento. Talvez a de expressão, mas pensar, você pode pensar aí quietinho. Podem amarrar as mãos de um homem, impedindo-lhe o gesto.
podem atar-lhe os pés impedindo-lhe o andar, podem vazar-lhe os olhos impedindo a vista, podem cortar-lhe a língua impedindo a fala. O direito de pensar, o poder de pensar, porém, estão acima de todas as violências e de todas as repressões que nada podem contra seu exercício. Parece claro que não há abuso mais abominável que o de tentar impor limitações ao pensamento de qualquer pessoa. Nota que você já deve estar pensando criticamente, não, mas peraí, existe sim influência ao pensamento dos outros, acabar por fazer as pessoas pensarem sempre por um lado, não pensarem por outro e tal, essa doutrinação, aquilo que você já está querendo se juntar aos alunos que ameaçaram a professora. Calma, não é? Porque olha só, o que ele está dizendo aqui é que o exercício do pensamento, pensar, ou seja, exercer o pensamento é livre. E que não há nada mais abominável, que ele diz nesse final do parágrafo, que tentar impor limitações a esse pensamento. Porque pensar é possível sempre, mas limitar o pensamento, etc., as pessoas podem tentar fazer isso. E aí isso, para o Teócrito, é algo abominável. Pretender suprimir o pensamento de quem quer que seja é o maior dos crimes, pois não é apenas um crime contra uma pessoa, mas contra a própria espécie humana, uma vez que o pensamento é atributo que distingue o ser humano dos demais seres criados sobre a face da Terra. Então ele coloca aqui que pensar é humano, é algo que nos caracteriza. Ser o animal racional é algo que nos diferencia. E contra isso é ir contra a natureza humana. Na vida, na cidade, se um homem neutraliza dentro de si o direito de pensar, a cidade pode ser tomada e dominada pela ferocidade de um tirano. Então parar de pensar pode fazer com que um tirano, o autoritarismo, aí, o despotismo chegue e poderá levar à fome, à morte, né, desse povo. Olha lá, ele coloca, cujo despotismo levará o povo à morte pela fome, pela crueldade ou por outras formas de injustiça e prepotência. E se não o povo todo, pelo menos uma parte do povo certamente será arrastada à opressão, à tortura, ao cárcere ou a qualquer outra forma de perdição. Os tiranos não gostam, grifa isso no seu texto aí, os tiranos não gostam que as pessoas pensem. Este é o primeiro texto, o texto de Teócrito, que teria gerado aquelas denúncias, né, e ameaças anônimas à professora. E aí segue, você vê como é diferente a proposta da Unicamp. Se nos outros textos você tem textos de apoio e logo depois vem a ordem, né, o comando de como deve ser feito o texto, a Unicamp vai misturando essas coisas. Primeiro ela te diz quem é você, o que aconteceu, a ocasião que está acontecendo isso, te mostra o texto que gerou aquele problema e agora diz para você. A direção da escola ainda não se manifestou publicamente sobre o episódio. Indignado, então você está indignado com a tentativa de censura. Como você pensa é assim, não vem querer dar a tua opinião, não. A Unicamp te colocou no lugar de uma pessoa que está indignada. Você vai ter, se você pensa diferente disso, vai ter que fazer o exercício, que é um exercício fundamental para a sociedade, principalmente nos dias atuais, que é de se colocar no lugar do outro e tentar entender por que ele pensa daquela forma. Você está indignado com a tentativa de censura que a professora sofreu por propor aos alunos reflexões fundamentais à formação cidadã. Você decidiu escrever o texto de... Qual que é o gênero? Um abaixo-assinado. E para quem vai ser entregue esse abaixo-assinado? Quem vai ler o abaixo-assinado? Quem é o avatar do teu texto, do leitor? Encaminhado à direção da escola, em nome dos estudantes, e neste abaixo-assinado tem que ter, no qual deve, letra A, reivindicar que a escola se posicione publicamente em defesa da professora. Então tem que constar isso no teu texto, é um critério. Se não constar isso, vai perder pontos. Letra B, reivindicar a manutenção das aulas de filosofia que tematizem os direitos humanos. E C, justificar suas reivindicações. Olha a argumentação aí. Você tem que passar por esses pontos obrigatoriamente, justificando, dizendo por quê. Para tanto, você deve levar em conta tanto o texto acima quanto os excertos abaixo. E aí vem os textos de apoio da Unicamp. Para não ficar muito grande este vídeo sobre a Unicamp, que é uma proposta muito diferente,
A interpretação de cada texto das propostas da Unicamp eu vou fazer numa live. Eu vou fazer ou eu fiz já, depende da hora que você está assistindo a este vídeo, certo? Mas provavelmente isso já está na descrição do nosso vídeo, ou eu estou colocando para você aqui como um cardzinho, né, um linkzinho aqui no vídeo que você pode ir para esta live e ver como que é que pode ser interpretado estes textos. Mas você tem, no primeiro texto, olha aí na sua tela, eu estou jogando para você ver quais são os textos, apenas não vou ler e interpretar todos. Fala isso, é um dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos que falam sobre a instrução, né, etc., ou seja, a educação das pessoas para a paz. O próximo texto, olha só, é uma tirinha muito interessante aí, né, em que há aquela criancinha, a menina assistindo a TV, né, e ela e o sapinho estão vendo alguma coisa escabrosa acontecendo. Por que tudo isso? Os professores são assim, tão perigosos? Aí vem o pai. Para alguns sim, são sim. Eles podem ensinar o povo a pensar, né? Então já dá para fazer uma relação lá com Teócrito. O terceiro texto é um texto aí que fala sobre a Hannah Arendt, sobre os estudos que ela fez sobre o totalitarismo, né, o nazismo e o stalinismo, como que isso inaugura uma era do tudo é possível e como que isso poderia ser impedido com uma educação e garantias de direitos democráticos a todos. E o último texto aí, que é o quarto, que é um texto do Sakamoto, não é? Do blog do Sakamoto, que ele fala especificamente da questão brasileira, das discussões sobre doutrinação em escolas, né? Lei aí de escola livre de pensamento, sem ideologia, escola sem partido, etc. E faz uma relação com outros países em que isso, será que acontece ou será que não acontece? Não é? Escandinávia, Noruega, etc. Ou povos em que isso acontece, não são muito adiantados, tá bem? Então estes são os textos que a Unicamp te coloca. Tem a live que você pode acessar aí nos nossos links para poder ver a interpretação de cada um deles. Eu usei estes textos da Unicamp para fazer a live sobre como interpretar os textos de apoio das propostas, exatamente para que esse vídeo não ficasse muito grande. Então o que a Unicamp espera de você? Não é a sua opinião sobre o tema. Você ficou agora meio magoado com a Unicamp? Não quer fazer a Unicamp? Pois bem, ela está selecionando quem ela quer lá, quem ela não quer. Ela não quer pessoas que não se conseguem se colocar na posição do outro para entender o ponto de vista do outro. Direito dela, não é? Procure outra faculdade que te acolha se você é um totalitário ou totalitária, tá bem? Não é a sua opinião. Ela quer o seguinte, ela quer saber se você consegue colocar-se na posição de quem defende uma posição que já foi dada, quem já tem uma opinião. Você se indignou, se revoltou com as ofensas à professora, no caso do texto da Unicamp, você tem que estar nessa posição. Você tem que defender a liberdade da professora e o tema dos direitos humanos. Se você não concorda, dane-se. O que importa aqui é colocar no lugar do outro para tirar uma nota boa na Unicamp, tá bem? Vamos ver já já a outra proposta aí para poder ver quais são os critérios, O gênero desse vídeo, dessa primeira proposta da Unicamp, é o gênero abaixo assinado, não é dissertação argumentativa. É abaixo assinado. Ah, vai ter que lembrar daquelas aulas de redação em que o professor trabalhou com outros gêneros, quando você estava lá no 9º ano, primeiro colegial, em que falava, né, de abaixo assinado, de manifesto e etc. Olha que interessante. Saiu um pouco do quadrado, né, daquela casinha do sempre dissertação. Quem é você nesse texto? Aluno do ensino de escola pública, ensino médio de escola pública. E para quem você vai escrever, não é? Para a direção da escola. E você tem que pedir obrigatoriamente manifestação pública da escola, manutenção das aulas sobre aqueles temas e tem que justificar, ou seja, tem que argumentar, tá bem? Isso é o relativo à primeira proposta. Naquele mesmo ano, 2019, nós tivemos a segunda proposta. E olha como é bem diferente da primeira, não é? Temos aí no link também para você, se não tiver, é só procurar Unicamp 2019, temas de redação, tá bom? Como é que a Unicamp começa a colocar para você a segunda proposta? De novo, aquele jeitão diferentão, começa com algumas
indicações, depois vem textos. Sou professora de geografia, abriu um fórum no ambiente virtual. Olha o contexto em que vai acontecer esse texto, né? Vai se materializar. Da disciplina Geografia para discutir o seguinte tópico: IDH e crescimento do PIB como indicadores de desenvolvimento. E a professora propôs as seguintes questões. Então você vai ter que passar por isso na sua postagem aí no fórum, que vai ser o texto que você vai escrever. Letra A. Observe a classificação do Brasil nos rankings apresentados nos gráficos 1 e 2. B. Interprete os textos 3, 4 e 5. Então tem que ter interpretação desses textos e trazer o que eles estão falando no seu texto. E C. Indique se haveria diferenças no desenvolvimento social do Brasil caso o país optasse por uma política econômica que tenha como consequência uma melhor classificação no ranking do IDH, política econômica para conseguir melhor classificação do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, ou no ranking do crescimento do PIB. Então ele deveria optar por uma ou outra, quais seriam aí as consequências, certo? E aí vem o que você tem que publicar. A proposta coloca: publique uma postagem nesse fórum, na qual, a partir da leitura dos textos indicados abaixo, você deve apontar em qual ranking o Brasil subiria se privilegiasse os aspectos qualidade de vida e igualdade no desenvolvimento social. B. Apresentar as consequências de priorizar o consumo para o desenvolvimento social, né? Então, que consequência teria no desenvolvimento social se priorizasse o consumo apenas? E C. Argumentar. Olha a argumentação aí de novo. Em favor do seu ponto de vista. Então você vai ser a favor, de novo, coloca você na posição, você é a favor de determinado ponto de vista, de que deve priorizar o índice de desenvolvimento humano, a igualdade, melhor distribuição e não apenas o ranking. Coloca aí para você, vou colocar depois para você os textos e vou fazer a interpretação dos textos na live, naquela live que eu já citei para vocês aí, não é? Mas apenas passando para você ver como são os textos da proposta da Unicamp. Olha só, não é? Você tem aí os gráficos que pediu para você interpretar. Tem do lado esquerdo o ranking de crescimento do PIB, que tem lá a Índia bombando e tal, a China em segundo, Filipinas, Noruega, Croácia, Brasil, não é? Crescimento do PIB ali, tem os anos, né, em que isso aconteceu, devidamente colocados, uma explicação sobre o que é o PIB, e depois o ranking do IDH, também expliquei o IDH, e já nota aí, né? Olha só como o primeiro lugar do PIB é o 130º no IDH, que é o Índice de Desenvolvimento. Então tá bem, só para você ver o que você teria que mobilizar para ver a interpretação, vá até a nossa live. Um breve conjunto de informações para nos fazer repensar as relações de consumo. E aí vem um texto, não é, que fala sobre consumismo, etc., que é do Metrópolis de 2017, em que fala sobre a indústria da moda e aquilo que gera com relação a impactos no meio ambiente e etc., para você poder mobilizar também na sua postagem do fórum. E o 4 aí, né, o quarto texto, que é aí da Fundação Getúlio Vargas, não é? Uma notícia que fala sobre alguns dados da Fundação Getúlio Vargas, que fala sobre o varejo, sobre vendas e etc., e sobre alguns impactos também sobre desemprego e fatores sociais, tá bom? Interpretações lá na nossa live. Depois uma outra notícia do HuffPost Brasil, que vem falar também aí, né, da Noruega como melhor país do mundo para se viver, da ONU, e o que ela prioriza, o que ela faz e tudo mais, tá certo? Então, o que é que a Unicamp espera de você nessa proposta de redação, tá? Cujos textos estão melhor interpretados para você na nossa live, que temos o link aí. Ela quer que você relacione os gráficos que foram apresentados no começo e os textos de apoio. E quer que você assuma a posição de que, se o país priorizar o IDH, poderá ter bom crescimento de PIB, o consumo está relacionado ao PIB e ao IDH, quer que você argumente usando aqueles dados. E redija
uma postagem de fórum que segue o que a professora pediu. E aí lembra, é uma postagem de fórum, não tem que ter uma extensão muito grande, demasiadamente grande, tem que ser um pouco mais sintético e direto ao ponto. A linguagem que você vai usar como estudante de ensino médio, e não precisa ser uma linguagem culta de vocabulário dissertativo e argumentativo, mas claro que tem que ser no padrão formal da língua portuguesa, porque é algo que é de uma disciplina escolar, não é uma postagem em qualquer fórum sobre games, por exemplo, não é? E aí vamos pensar então como que a Unicamp coloca critérios para avaliar textos tão diferentes, não é? Do primeiro e para o segundo. Segundo a Conveste, não é? Ela valoriza, a Unicamp vai valorizar o quê? A interpretação tanto da proposta, porque você tem que interpretar quem é você, em que situação você está, para escrever qual texto para quem, e a adequação ao gênero e a sua argumentação, como você argumenta nessa situação, tá bom? Os critérios são 4 de avaliação da Unicamp. Primeiro, ela avalia como você saiu quanto à proposta temática. Segundo, quanto ao gênero, porque isso conta muito, é diferente, porque aqui não é sempre dissertação argumentativa, os outros cumpre a dissertação argumentativa, que cumpre o gênero, que é postagem em fórum e abaixo assinado, diferentes. A sua leitura, olha só, tá lá na Conveste. O que é avaliar? A leitura que você fez. E a sua articulação escrita, não é? Quanto à proposta temática, vê se você cumpriu as tarefas que foram solicitadas, observando o tema, a situação de interação e de produção das propostas e as instruções de elaboração do texto, os pontos que você tinha que passar. Quanto ao gênero, ela quer saber se o texto foi elaborado, né, em cada uma das propostas, se é representativo do gênero solicitado, se considera quem são os interlocutores que estão implicados nessa proposta e a situação de produção. Com relação à leitura, é esperado que o candidato faça uma leitura crítica do texto ou dos textos fornecidos em cada uma das propostas. Deve mostrar a relevância desses pontos para o seu projeto de escrita. Não simplesmente copiar, né, parte do texto e fazer uma colagem, mas tem que saber articular aquelas ideias no seu próprio texto. E aí vem a articulação de escrita, que é o último critério. Os textos, eles devem propiciar uma leitura fluida e envolvente. Olha como é diferente dos outros critérios dos outros vestibulares. Mostrando a articulação sintático-semântica, ou seja, está de acordo, né, ancorado no emprego adequado de elementos coesivos e de outros recursos necessários à organização. Está aí a gramática, está aí a coesão, está aí a coerência. O candidato deve demonstrar habilidade na seleção das palavras apropriadas, dos itens lexicais apropriados, ao estilo dos gêneros solicitados. Então a postagem virtual lá do fórum pode usar palavras que são, né, desse ambiente, desse local aí, de onde foi solicitado, do local onde vai ser publicado, tá bem? E claro, ter sempre, né, a modalidade culta da língua como fator essencial, é sempre nessa modalidade. A pontuação da Unicamp é assim, vale 48, né? Toda a redação, tudo isso. Cada texto vale 24 pontos. Então você tem 24 pontos para um texto, 24 para outro, que vai dar 48 pontos na sua pontuação final, tá bem? Também não é preciso detalhar aqui quanto vale exatamente cada coisa, você tem que ir bem em todo esse aglomerado de critérios aí para ter uma boa nota na Unicamp, certo? Então vamos fazer o exercício, ora, vamos mãos à obra, vamos escrever estes textos aí da Unicamp, escreva os textos dessas propostas que eu apresentei para você e que nós analisamos na live. Então vá lá até a live se quiser analisar junto, né, ver a análise de texto por texto, parágrafo por parágrafo, como que é feita, para te ajudar a produzir esse texto. Se você já escreveu esse texto e não foi muito bem, tenta de novo, é o que eu sempre digo, tem que reescrever. Se já fez até reescrita desse texto, pode passar para o próximo exercício que está aí na tela para você, que é o quê? Tenta fazer uma interpretação de proposta por você. Busca aí outras da Unicamp e
faz a análise e a interpretação dos textos, vê qual que é a relação que tem entre eles, que ideias eles trazem, quais são os gêneros que estão sendo pedidos. Olha só, isso é diferente dos exercícios dos outros vídeos, não é? Antes era só para você ver quais eram as ideias e escreva, vai lá. Não, aqui vê qual é o gênero que está sendo pedido, qual que é a situação que você está ali, qual posição você tem que assumir. Você vai ter uma opinião já pré-definida, né, pela Unicamp. Às vezes não, às vezes ela pede mesmo a sua opinião dentro do texto. Unicamp é sempre uma caixinha de surpresas. Neste vídeo, o que nós vimos, né? Chegamos ao final, é o mais longo, claro, porque tinha duas propostas para a gente passar e coisas muito diferentes. Nós analisamos aí, vimos duas propostas, não bem analisamos, mas vimos duas propostas e o jeitão delas para a Unicamp, no vestibular de 2019. Vimos como que elas são apresentadas e não fizemos a interpretação dos textos. Isso está na live que você pode interpretar lá, mas mostramos como que isso precisa ser mobilizado. Pensamos sobre as diferenças de Unicamp em relação aos outros vestibulares, né? O que ela espera do seu texto, ela é bem diferente dos outros. E apresentamos quais são os critérios de avaliação deste vestibular. Então fica aí a dica, assista a essa live sobre os nossos queridos textos da Unicamp e assista também a uma live que nós temos, que vamos colocar o link para você, que fala sobre deixa eu pensar aqui, ela fala sobre algumas dicas de estudo e dedicação. Eu tava pensando aqui porque eu tava olhando a minha cola, galera. Tá bom? Fala sobre algumas dicas de estudo e dedicação. Tem uma live sobre estudo e dedicação. Interessantes para você aí, para você ficar mais interessado. Tá bem? Muito obrigado se você assistiu este vídeo até aqui. Fizemos aí um módulo 5 bem extenso e bem pesado, porque módulo 5 não, 5 vídeos no módulo 2. Bem pesados aí, grandes, porque trabalhamos especificamente no vídeo 2, no vídeo 1, né, deste módulo, sobre a importância das propostas e de como olhar para as propostas de redação, que diferença tem quando ela traz textos, imagens, gráficos, etc. Muito importante esse vídeo. No 2 vimos o Enem, no 3 a FUVEST, no 4 a Unesp e no 5º agora vimos a Unicamp, não é? Se você curtiu ou não curtiu, deu joinha ou deu dislike aí no nosso vídeo. Inscreva-se no canal para não perder novos vídeos e ajude-nos. Vá até o primeiro link que tem na descrição, em que você pode doar o quanto você quiser em suaves prestações, tá bem? Vemo-nos no próximo módulo, o módulo 3, que vai tratar sobre o quê? Sobre a introdução do texto. Vídeos mais leves, vídeos mais tranquilos, porém muito importante, porque é preciso saber apresentar bem o texto, não é não? Então tá, até o próximo vídeo. Abraço!